Olá pessoal, bom dia, professor Marcelo aqui, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal. Bom dia a todos. Bom dia Guilherme. Bom dia professora. Legal. Bom dia João Vitor. Professor, estamos com quantos alunos dentro da sala de aula? 14 ou 13? 23. Nem todos estão logados, né? Não estão conseguindo logar esses alunos, professora? Esses professores que não estão online ali, não conseguiram logar ainda? Ah, estão logando. Perfeito. Então tá, pessoal, conforme a professora falou ali, né, o professor também aqui, nós vamos dar um pouco de conteúdo para complementar conhecimento para nós aplicarmos na prova, tá, pessoal? Que até o momento o conhecimento que nós tínhamos até agora, nessa turma, não seria ainda o ideal para a gente aplicar a prova. Então, a internet está ruim, mas acho que dá para fazer a prova, né, Guilherme? Tem microfone aberto aí. Tá? Então, beleza. Pessoal, então, introdução aos tipos de bancos de dados. É interessante, mais uma vez, vocês prestarem atenção nesses tipos de bancos de dados, onde eles se aplicam, que vai ser conteúdo da prova, tá? O conteúdo da avaliação. Então, tá? A competência do momento é realizar modelagem e aplicações computacionais, tá? Então, nesta aula, vamos compreender que existem diferentes bancos de dados. Não entendi ali, a internet está ruim. Não falaram nada? Então tá. Então tá, na aula anterior, então, entendemos a diferença entre abordagem de banco de dados e processamento tradicional de banco de dados. Beleza? Então, sempre no caso ali da Bruna, né? Um caso hipotético para nós ali, o Bruno e a Ana estão empolgados com as aulas de banco de dados, tá? Então, eles estão pensando em como aplicar o conhecimento deles na loja do pai, no caso, né? No pai de ambos, um hortifruti. Basicamente, os dados do hortifruti são conforme a tabela a seguir, tá? Então, aqui temos o código do produto, né? Todo produto tem um código. Anteriormente ali do produto, é interessante colocar a chave primária, nome do produto, preço unitário e os comentários. Então, esse modelo se aplica ao modelo de banco de dados relacional, tá? Então, ali tem os produtos. Vocês já fizeram atividade com o professor relacionada a banco de dados relacional? Pessoal? Eu sei. Já sim, né? Então, beleza. Então, para pensarmos juntos, então, de que forma o Bruno e a Ana poderão organizar e armazenar os dados em um banco de dados. Como é estruturado o armazenamento em um banco de dados tradicional? Utilizando, então, para guardar textos e números, né? Então, o banco de dados atualmente, existem muitos tipos de banco de dados, né? O modelo hierárquico, rede, modelo relacional, orientado a objetos e banco de dados distribuídos, tá? Então, prestem atenção que cada um se aplica a uma demanda específica, a uma necessidade específica, dentre outros que serão vistos a partir desta aula, então. Então, ali está um modelinho, né? De quatro modelos, aliás, do modelo relacional,
o hierárquico, o distribuído, em redes, aí temos o orientado a objetos e etc. Né? Então, banco de dados relacional, este banco armazena dados em forma de linhas, ou registros, né? E colunas, os famosos atributos, tá? E juntos formam, então, a tabela, né? Que seria a relação, o relacional. Este é um tipo de banco de dados mais tradicional, né? O mais necessário no momento. Aí temos o banco de dados hierárquico, né? Esse é o tipo de banco de dados que armazena dados em estrutura semelhante a uma árvore, ou uma árvore genealógica, como exemplo, né? De pai para filho, tá? E aí temos o banco distribuído, que nesse tipo de banco de dados são armazenados distribuidamente, tá? Um é distribuído entre diferentes sistemas de bancos de dados ou empresa, por exemplo, uma filial, a matriz, ou num país, ou num outro, distribuído em vários servidores, etc. Então, banco de dados em rede. Isso pode ser local ou pode ser também, mais uma vez, através de links de internet, né? Neste tipo de banco de dados, a representação dos dados é feita de forma nos conectando por meios de links entre eles, tá? Mais uma vez, conforme o professor falou ali, pode ser tanto local como via internet. Semelhante à ideia de uma rede de computadores, tá? Então, a pergunta aqui é: por que existem diferentes tipos de bancos de dados? Alguém pode responder para o professor? Pessoal? Por que existem diferentes tipos de banco de dados, pessoal? Pessoal, pode falar no microfone. Cada um tem um jeito diferente de armazenar dados, né? Então, a necessidade, né? Conforme a necessidade, vai se aplicar um tipo diferente, ok? Então, tá. Existem diferentes tipos de banco de dados considerando a multiplicidade de dados, tá? Então, existe dados, no caso, texto mesmo, né? Seguindo uma tabela simples. No caso, a relacional fixa, tá? E a não relacional, que seria imagens, vídeos, tá? Mais atendendo o orientado a objetos, tá? E dessa forma, é necessário determinados tipos de bancos de dados para cada situação específica e para cada necessidade empresarial, tá? Mais uma vez, conforme a demanda, conforme a necessidade, é um tipo de banco de dados para se adequar, mais uma vez, à necessidade do cliente. Então, por que existem tipos diferentes de bancos de dados? Pessoal? Vamos colocar um videozinho ali para vocês, só para saber o porquê existem diferentes tipos de banco de dados. Então, vocês viram ali que não é simplesmente um banco de dados simples, né? Não é só... Tem toda uma pesquisa a ser feita, tá? Para você decidir, logicamente, aonde você vai armazenar, que tipo de banco de dados, se é local ou não, etc. De acordo com a demanda, tamanho da empresa, necessidade, mais uma vez, conforme a necessidade do cliente, né? Então, relacionado ao vídeo, quais são as 4 sugestões do vídeo, no caso, para nortear a escolha de um banco de dados para uma empresa, escola, o teu cotidiano, no caso ali, na tua casa, dos teus amigos, enfim. Qual seria, então, a sugestão para nortear? Conhecer banco de dados fazendo-se as perguntas: quão seguro meus dados precisam ser? Tá? Essas questões aí vocês vão ter que estudar junto com o dono da empresa, com a equipe de TI, etc. Né? Quão rápido precisarei acessar meus dados? Tá? Então, se for um banco de dados para jogos, né? Então tem que ser muito rápido. Quanto tempo devo manter armazenado na base de dados? Mais uma vez ali um exemplo para jogos, né? Se o jogador
por exemplo, simplesmente desistir, um ano depois pode expirar. É um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Então, refletir se o armazenamento dos dados será numa empresa ou será terceirizado, local ou via internet, tá? Então, mais uma vez, quais são as sugestões para o vídeo nortear o banco de dados? Mais algumas opções ali. É entender que a solução deve adequar aos dados da empresa e não ao contrário, tá? Os dados se adequam a um banco de dados, beleza? Você simplesmente não é querer colocar um banco de dados orientado a objetos se o seu sistema de banco de dados só comporta o relacional, tá? Então, o que define é o banco de dados, nesse caso aqui. Então, pensar os custos iniciais, tá? Não deve interferir na decisão de qual modelo de banco de dados usar, considerando a escalabilidade, tá? Então, a atualização da tecnologia e os custos operacionais também são importantes. Às vezes, dependendo do banco de dados, não compensa nem você manter um banco de dados na empresa, se existe na internet, né? Aí você tem que avaliar os custos. Às vezes não paga o link, tá, pessoal? Ou também pensar nos custos a longo prazo sem terceirização do serviço, no caso um local. É casos e casos, tá? Então, voltando ao início, depois de conhecermos os 4 tipos de banco de dados, voltemos então à tabela de dados ali do pai da Bruna, do Hortifruti, né, pessoal? Do Bruno e da Ana. Então, ali é um modelinho de banco de dados relacional, tendo as chaves primárias ali, o código do produto, o nome do produto, o produto e ali os comentários. Beleza até aqui, pessoal? João, tudo certo? O João Pedro Moraes? Quer falar alguma coisa, João? João Pedro? Tá bom então, João. Então, beleza. Então, como o Bruno e a Ana poderão armazenar seus dados em um banco de dados? Como funciona a estrutura de um armazenamento de um banco de dados tradicional? Utilizando, então, utilizado para guardar textos e números, que é o modelo simples, né? Qual seria, então, pessoal? Que modelo aqui se aplicaria a um Hortifruti simples? Que modelo de banco de dados? Pessoal? Pode falar no microfone, pode escrever no chat. Pessoal? Então vamos entender que todo mundo entendeu e sabe, né? Então, beleza. Respondendo então, pelo formato dos arquivos que a empresa do pai da Bruna, no caso o Hortifruti, né, segue o formato de uma tabela. Então, seria recomendado um banco de dados relacional, tá? Então, que tem base em uma tabela bidimensional, altura e largura, né? No caso, linhas e colunas. O campo do código do produto não teve valores iguais, pois cada tipo do produto distinto tem um número correspondente a ele, aquele código, né, pessoal? Então, já o campo nome do produto não poderia ser utilizado como chave primária. Somente ali o nome do produto, sim, poderia, né? Isto é o identificador único. Cada produto tem um identificador, tá? Pois ali existem muitos tipos de uva, laranja e de maçãs, por exemplo. Não é só colocar laranja. Existe laranja-pera, existe aqui a tangerina, laranja pocã, etc. Tá? Então, existem tipos de uva, tipos de laranja, de maçãs, por exemplo. Então, para garantir unicamente por meio do nome do produto, é bem difícil distingui-la em uma pesquisa do produto, né? Assim como no preço, pois cada produto, cada tipo de laranja tem um preço específico. Então, através do código ali, né,
conseguiríamos distingui-la. No caso, o código-chave primária, ok? Então tá. A estrutura de armazenamento de um banco de dados tradicional é o famoso banco de dados relacional. Então, praticando aqui, dados existem em todos os lugares, assim como na sala de aula de vocês existem dados. Cada um tem um nome, cada um tem uma idade, cada um tem uma altura, cada um tem um tipo específico de cor, de cabelo, etc. Tá? É só um dado básico aqui que o professor está dando, um exemplo, tá? Então, nesta aula prática, você vai conhecer diferentes tipos de bancos de dados, tá? Um banco de dados, no caso, relacional, banco de dados tipo árvore ali, né? E etc. Então, o modelo de relacional é a escolha mais eficiente. Então, usando exemplos de hortifruti, você vai organizar produtos, preços e informação de uma tabela estruturada, como sistemas comerciais fazem. Então, o que vimos na aula de hoje são o armazenamento de dados de um banco de dados relacional e é feito por meio de tabelas, linhas ou colunas, atributos ou tuplas, tá? Então, o professor vai colocar mais um videozinho aqui para a gente encerrar essa aula e vamos para a próxima e em seguida vamos aplicar a nossa avaliação. Então, agora vamos falar sobre tipos de banco de dados, modelo relacional 5, né? Vamos nos aprofundar nesse banco de dados. Então, realizar a modelagem de aplicações computacionais. Então, identificar os tipos de banco de dados relacionais. Na aula anterior, né? Ali, nesse slide anterior, então, entendemos os tipos de banco de dados e suas diferenças, onde se aplica as suas necessidades, tá? Então, para pensarmos juntos, mais um caso ali hipotético para nós, Guilherme. Guilherme já realizou todas as provas do ano letivo, que não é o caso de vocês ainda. E deseja saber se conseguiu atingir as suas notas para passar de ano. O que ele teria que fazer ali? Ele teria que aplicar todas as notas, né, e fazer uma divisão, ou, no caso, a média no seu banco de dados. Então, ele irá armazenar, ele irá transcrever, né, os seus dados para o banco de notas, que atualmente já tem parte digitada em sua planilha. Então, ele quer unificar todas as informações em um local mais seguro, tá? No caso dele, como pode ser também de uma escola, teria que ter um banco de dados, assim como o Estado tem banco de dados das informações de vocês. Então, para pensarmos juntos, ali temos os atributos, né? No caso, temos matemática, português, geografia, história, biologia, e ali, no caso, falando de bimestre, temos 4 notas. Então, ele quer saber qual seria a necessidade para passar de ano. Então, na resposta ali, com base nos tipos de dado que Guilherme deseja armazenar em um banco de dados, é possível notar a relação entre cada uma das colunas. Aqui, tá? Perdão. Então, ali, o que é possível verificar? Além das matérias, né? As notas, tá? Então, que tipo de banco de dados ele usa aqui? Um banco de dados planilha, mas simboliza um banco de dados relacional, então, né? Então, na tabela criada por Guilherme, percebe-se que ele registrou as notas atribuídas às disciplinas cursadas, tá? Em cada um dos bimestres. No caso de vocês, seria trimestre. O que definirá, então, posteriormente, se ele atingiu ou não o objetivo proposto. Qual seria o objetivo proposto? Seria passar de ano através do quê? Através de uma média, né, pessoal? Então, pode-se concluir, então, que as notas são informações relacionadas, ou relacionais, no caso, aos alunos, né? As suas devidas notas. Então,
na planilha, na segunda opção ali, né, no número 2 ali, perdão, a planilha de Guilherme lembra um banco de dados relacional, pois cada linha representa um registro, né? E os registros, no caso, as matérias e as notas, que são os dados. Os dados são as notas, tá? Então, cada coluna, por sua vez, representa informações do tipo hora, disciplinas ou notas, tá? Então, analisando ali a tabela apresentada, qual vantagem tem o Guilherme de armazenar seus dados em um banco relacional? Pessoal, pode comentar aí para o professor qual seria a vantagem dele armazenar os dados? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma dica? Alguém tem uma sugestão? Qual seria a vantagem, então, do Guilherme armazenar seus dados em um banco de dados relacional? Pessoal? Então tá, a estrutura de banco de dados permite consulta de dados de forma organizada, tá? Então, vamos dizer que não é só o Guilherme que precisa de um banco de dados relacional e relacionado à nota, às atribuições dos alunos, tá? Neste caso, é possível analisar as notas de cada disciplina e ainda dividir em bimestre, no caso de vocês, trimestre. Dessa forma, então, as informações ficam estruturadas em tabelas e podem, então, ser gerenciadas de forma centralizada, tá? Perfeito, o João Pedro ali. Então, é a integridade dos dados, segurança e integridade, né? É isso aí, João. Obrigado pela dica. Então, as informações... Dessa forma, as informações ficam estruturadas em tabelas e podem ser gerenciadas de forma centralizada, ainda mais quando as informações são tratadas de grande volume. Por exemplo, na escola de vocês aí, né? Cada professor, por exemplo, anota as informações de vocês, a escola, etc. Tá? Então, através de um sistema de banco de dados, a Secretaria do Estado sabe, referente ao nome do aluno, que vai ter um código também, que é uma chave primária, tá? Vai saber as suas notas. Então, aqui está um modelo, é um tipo de banco de dados relacional, linhas e colunas, tá? E ali, as suas chaves primárias, e aquela ligação ali, aquela linha preta, seria uma chave estrangeira, tá? Beleza? Ok até aqui? Pessoal? Ok? Tranquilo até aqui? Tá bem suave, né? Então tá. Então, se atentem ao modelo ali, tá? Então ali pode ver que tem uma linha ligando, tipo o pedido. Então está se tratando do que aqui? Esse modelinho de banco de dados relacional. Que tipo de negócio seria esse aqui? Alguém sabe dizer para o professor? Só olhando aqui o que tipo de banco de dados menciona, mais ou menos. Vocês têm ideia? A que se aplica esse modelo aqui, pessoal? Que tipo de comércio? Alguém? Alguém, pessoal? 26 alunos, ninguém? Boa parte de lojas? Esse aqui fica ou uma papelaria ou uma livraria, né? O Guilherme falou mercearia. Se a mercearia vender livro, tudo bem. Uma biblioteca também. Beleza? Então tá, aqui está um link, um videozinho, mais uma vez, o professor vai colocar ali, só para vocês reforçarem um pouco. A informação referente ao banco de dados é relacional, tá?
Então ali, pessoal, mais uma vez, cada banco de dados, né? Existe um tipo, cada tipo, a linguagem SQL, né? Na verdade, que a gente não é o MySQL. O MySQL é o motor, tá? Pessoal, tô indo para o intervalo? Tá, então tá. Pessoal, nos falamos depois então. O pessoal, voltamos então, todos abastecidos. Todos em sala de aula, abastecidos. Comeram bem? Almoçaram? O Guilherme é meio tanque. O que era hoje na refeição da escola, Guilherme? Não tinha nada? O que tinha de bom? O que era que não estava tão apetitoso que o Guilherme só abasteceu meio tanque? Arroz, feijão, carne. Caraca, então tava da hora. Faltou só uma farofa. Ô, louco, tinha até iogurte. Estão bem alimentadas para fazer a avaliação, né, professora? Aí, ó. Caraca. Eu quero ir para a escola. Eu quero também. Quero ir para a escola dar aula aí para vocês, físico, aí, para ter essa alimentação. Aí, ó. O G. Anderson disse que tava top, viu? No meu conceito tá ótimo também. Então tá. Pessoal, todos nos devidos lugares já. Tô vendo. Legal. A sobremesa tava dal, por que a sobremesa tava dal? Não era iogurte? Não gosta de iogurte? Ah, com kiwi. Não gosta de kiwi? Bah, kiwi é bom, rapaz. Então vamos lá. Pessoal, continuando então ali. Nosso conteúdo, tá? Vamos até hoje, nossa aula com vocês, de acordo com o meu calendário aqui, vai até 11h55, tá? Infelizmente vocês vão enjoar do professor Marcelo, mas a parte boa é que vamos ter conteúdo para nós aplicar, aplicar a avaliação, tá? Tá. Então tá, pessoal. Até 11h45. Entendi, professora. Então, até agora 10h30. Então, 10h30, meia hora. Então, 11h15 mais ou menos, nós iniciaremos então a prova. Acho que meia hora dá tranquilo para eles fazerem a prova, né? Que tá objetivo, é bem simples. Tá ok, pessoal? Então tá. Então, vamos falar, continuaremos então sobre banco de dados relacional. Na tabela aqui vocês poderão identificar, né, que existe a ID, que seria a chave primária, para distinguirmos então os alunos. Então tá, nome do aluno, telefone, etc. Então, ali está organizado por nome da coluna, atributo tupla, né? Ok? Eu acho que até aqui não tem nenhuma dúvida, né? Então tá. Só um minutinho, pessoal. Mais uma vez. Então, a terminologia usada no banco relacional, no caso, são as relações, né?
Então, uma tabela com linhas e colunas. Isso todo mundo já está enjoado de saber, né? Então, o atributo característico único, que são denominados as chaves primárias. Voltando lá, as chaves primárias são aquelas ID, né? Ou a identificação. Beleza? Então, também são denominadas as chaves primárias, os atributos, tá? Utilizados para identificar exclusivamente uma tabela. Ali você vai distingui-las, tá? Como vocês vão ver na imagem a seguir. Utilizado, então, para identificar exclusivamente uma tabela, ou seja, o identificador único da tabela, tá? Os valores da chave podem ser primárias, os valores-chave primária não podem ser nulos, tá? Ele tem que existir, tá? Então, a chave estrangeira, qual que é a função da chave estrangeira? Oh, barbaridade, trava a língua aqui. Então, ela é responsável por realizar o relacionamento entre duas tarefas no mesmo banco relacional. Ou seja, né? Vamos ver aqui o modelinho. Então, a chave estrangeira, ela vai fazer essa ligação. Pedido do livro, livro editora, tá? Então, cliente, vendas, essa é a ligação que vai fazer através da chave estrangeira, tá? Então, a terminologia no modelo relacional, então o domínio, no caso, é o conjunto de valores que o atributo pode assumir, ok? Então, a tupla, cada uma das linhas em uma tabela, tá? Então, tupla, linhas, tá? A cardinalidade de uma relação, ela significa, então, a quantidade de elementos inserido na tabela que especificam como os dados estão divididos na forma anterior. No caso, a representação ali da agenda telefônica que nós colocamos ali na imagem para vocês. Então, há uma tabela com cardinalidade igual a 4, tá? Beleza? Então, conforme o ID de identificação, ou chave primária, atrelados a cada contato cadastrado. Essa seria a nossa forma de distingui-lo, através até de uma procura no banco de dados, onde vamos inserir um comando ali, né, para a gente fazer essa procura e a possibilidade de acessar através de um filtro mais facilmente. Isso é um banco de dados simples, mas existe banco de dados com milhares de informações. E o grau de uma relação. Cada coluna na tupla é denominada, cada coluna em uma tupla é denominada de atributo. E o número de atributos em relação determina o seu grau, tá? Portanto, a agenda telefônica do Guilherme possui grau 3, mais 4 cardinalidades, ok? Então, relação às chaves primárias e estrangeiras, então mostrando ali, né, através daquele modelinho, temos um banco de dados relacional na tabela curso, que vem da tabela aluno, e ali, através, ambos, a chave primária que vai fazer essa ligação, e a chave estrangeira, por exemplo, vai fazer o código da turma, que vai fazer a ligação entre as tabelas, no caso, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, ali o código da turma, tá? É a chave primária, que vai fazer a derivação, tá? Então, a figura representa duas tabelas. Uma contém informação sobre os cursos ministrados, tá? E a outra sobre os alunos, curso e alunos. Relacionando, então, através de uma chave estrangeira, é identificada através dela uma única chave primária, tá? Então, a chave primária vai identificar ali a tabela única, ou os alunos, no caso, ou se tivesse várias matérias, através das matérias, por exemplo, matemática. Tem matemática simples, matemática financeira, caso houvesse, né, várias aulas de matemática, vários cursos de matemática, então seria então atribuído, feito essa procura através da ID, ou chave primária, tá?
então, relação de chaves primárias estrangeiras. A chave primária é a principal identificação para que você possa conhecer os registros ou as informações, né? E a chave estrangeira faz a ligação entre uma tabela e outra, tá? Então, a chave primária identifica o cidadão ou a pessoa única ali, né? E a chave estrangeira faz essa unificação de dados, tá? Então, ao analisar a tabela do aluno, pode-se identificar, por exemplo, ali no modelinho anterior, tá? Nesse modelinho aqui, as consultas sobre o curso, como o nome, por exemplo, né? Mais uma vez, voltando ali, tabela nome, relacionada ao curso, tá? Ou vocês, no caso, aluno, relacionado à sala, a curso e etc. Desta forma, então, seria mais fácil a identificação e busca de vocês através de um banco de dados de maior volume, tá? Então, pode-se ter muitos alunos em um mesmo curso, como existe, por exemplo, o Guilherme, o Henrique, tá? Então, esses são os alunos identificados através de um ID. Pode-se ter muitos alunos, mas um aluno pode estar matriculado em apenas um curso por vez. Então, as características principais aqui do banco relacional. Então, não há sentido para a ordem e colunas. Cada linha contém apenas um valor para cada coluna. Cada valor, um determinado coluna tem o mesmo tipo, ok? Então, quais são as vantagens do modelo relacional? Então, é o modelo de banco de dados mais popular, pois ele é simples, né? Muito simples. Ao mesmo tempo, atende bem às empresas que necessitam de bancos de dados para controlar, por exemplo, estoque, processar transações, cadastrar nome de funcionários, cadastrar produtos para comércio eletrônico, gerenciar grandes quantidades de dados de clientes e etc. Tá? E as mudanças, né? As mudanças na estrutura do banco de dados não afetam o acesso aos dados. Além disso, a estrutura da tabela facilita, então, o entendimento. É de fácil compreensão, é de fácil leitura, né? Também é de fácil manutenção. Então, ele tem o conceito de independência dos dados e de estrutura. Logo, a manutenção e a garantia da segurança, a administração e o banco de dados são bem fáceis que em outros modelos, tá? Eles são muito mais simples, muito mais fáceis, tá? Como no hierárquico, por exemplo, tá? Então, ele aceita consultas e pesquisas de dados mais completas. Quais são, então, as desvantagens, né? Tudo tem vantagens e tem desvantagens. Então, o banco de dados, a desvantagem primeira ali, então, não é adequado um banco de dados que possui muitos dados, e sim um banco de dados pequeno. E sim para um banco de dados pequeno, tá? Então, para uma pequena empresa aqui, ele atende. Mas se escalar esse volume, então já teríamos que mudar o tipo de banco de dados, tá? E os custos com o hardware necessário para o funcionamento tendem a ser bem elevados, os custos, né, para manter ele. E é mais fácil garantir, então, é difícil, perdão, de garantir a integridade dos dados. Então, hora de praticar, ali está um fluxograma. Vocês já aprenderam a fazer fluxograma? Pessoal, alguém já aprendeu? Pessoal, sabem fazer fluxograma já? Já conseguiram? Ainda não, mas vamos então aprender, né? Então ali está um exemplo de um fluxograma, depois o professor que ensinar vocês a fazerem fluxograma e como através do fluxograma é possível arrastar ele para uma SQL, por exemplo, né? Então ali tem o aluno, tá? Esse seria o nome da tabela e dentro dessa tabela aluno vai conter o CPF, o nome e o endereço.
cada um distribuído por textos ou strings, tá? Então, ali, hora de praticar, né? Um modelinho. O diretor de uma escola de Curitiba precisa analisar quantos alunos estão matriculados no curso e quais seus nomes. Para isso, o diretor então pensou em montar uma tabela, relacionar as informações cujos dados essenciais para a sua necessidade são os que estão na imagem ali, tá? Então esse é um modelinho de um fluxograma relacionado aos dados da escola, tá? Então ali tem o curso, né? O aluno, ID do curso, código do curso, que seria o que seria o código aqui então? Pessoal, nesse fluxograma então o ID do curso e o código ali seriam o quê? Alguém consegue me responder? Pessoal? Alguém tem ideia? O significado do código? Pessoal? Então tá. Agora elabore uma tabela que represente informações de um banco relacional para a situação apresentada conforme os requisitos a seguir. Então, na tabela, haverá duas tabelas. Uma tabela será formada por uma coluna e 3 linhas. A tabela 2, então, será formada por uma coluna e 2 linhas. Entre as duas tabelas haverá uma chave estrangeira que deverá estar presente em ambas para relacioná-las. Vocês conseguem fazer aí, pessoal? Uma pequena tabela. Pessoal, eu tenho uma turma com 9 alunos. E eles, a maioria interage. Vocês estão com 20 e poucos alunos aí, ninguém fala com o professor. Será que é o frio que está deixando vocês tristes ou porque comeram, estão com sono porque se alimentaram? Hein, pessoal? O que está acontecendo? O Enzo está com sono depois de comer. Está hibernando, então. Então, aqui está a hora de praticar, né? Nós não vamos praticar agora, pessoal, porque não vai dar tempo, tá? Então, vocês sabem então, que ali está falando de duas tabelas e a ligação entre eles, né? O ID do curso e o nome do curso, tá? Então, através de uma chave primária do ID do curso, ela faz ligação com o nome do curso através de uma chave estrangeira. Então, essa sempre é feita em tabelas e essas tabelas se conectam através da chave estrangeira, tá? Então, o que vimos na aula de hoje foi, então, as principais características do banco relacional, são a modelagem de dados por meio de tabelas e relacionamento entre os atributos, ok? Então, pessoal, temos mais um vídeo dessa aula?
Então tá. Pessoal, então o professor vai colocar mais um vídeo 2 aqui e depois um resumo para vocês, para a gente poder aplicar a prova, tá? Então, pessoal, a professora aqui que está na sala de aula com vocês aí, a professora Landana, ela está me informando aqui que muitos já fizeram a prova, né? Os precoces já fizeram a prova. É isso? Alguém não fez ainda? Então tá, pessoal. Então o professor vai determinar esse momento então para vocês realizarem então a prova, tá? Pessoal, tudo bem? Conseguiram concluir a linha então a avaliação? Conseguiram todos? Todos terminaram? Todos concluíram? Todos terminaram a prova? E aí, o que vocês acharam? Estava fácil? Estava difícil? Alguma coisa não estava dentro do escopo? Alguma informação? Pessoal, então, para nós finalizarmos, então, eu gostaria que vocês, cada um, criasse, então, duas tabelas, tá? As tabelas aí, no caso da sala de aula. Dentro dessa tabela, vamos colocar pelo menos 5, para nós finalizarmos, então, né? Cinco alunos, com as suas respectivas informações, com um telefone fictício, etc., né? Um CPF, então são tabelas. Então, para nós finalizarmos então essa ideia de banco de dados relacional,
Em seguida, nós vamos passar, então, a praticar, fazer o fluxograma. Mas isso eu acredito que é para a próxima aula. Então, nessa aula, vamos finalizar, então, com 2 tabelas, tá? Não esqueçam das devidas chaves para fazer a ligação das tabelas, as chaves. Ah, na próxima semana, né, professora? Ah, sim, o professor está falando a próxima que nós nos vermos, né? Não necessariamente na data específica. Sim, próxima da próxima. O professor fala a próxima é a próxima que nós nos vermos, né, pessoal? Tá? Então tá. Então, pessoal, então para finalizarmos então aqui, gostaria que vocês criassem então as 2 tabelas, tá? E não esqueçam das chaves primárias relacionadas à sala de aula. Ok? Então, dentro desta tabela, então seria parecida com essa aqui. Eita, só um pouquinho. Então seria mais ou menos próximo dessa tabela aqui, meio parecido com essa, tá? Então não esqueçam do nome das tabelas, o código da turma, o nome do curso ou da disciplina. Então a tabela vai ter o nome de curso, outra tabela vai ter aluno, né? Tabela aluno, vai ter o nome do aluno e algumas informações do aluno. Tá? Consegue fazer isso? Pode ser em planilha, pode ser através do Canva. Com pelo menos algumas informações da tabela curso, pode colocar ali então matérias, não tem problema. E o aluno, pelo menos 5 alunos, não precisa ser aluno vocês, pode ser fictício também. E alguns dados como CPF, telefone, ok? E como vocês vão fazer essa ligação, parecido com o que está ali. Então tá, pessoal, não entenderam? Alguém não entendeu? Quem não entendeu? Então é para criar 2 tabelas. Uma tabela com o nome curso, tá? Ou no caso pode ser curso de desenvolvimento de sistema. Quais são as matérias que tem no curso de desenvolvimento de sistemas? Então vai ser criado nessa tabela. Como se fosse um horário de aula, né? Mais ou menos, tá? Então, quais são as disciplinas que tem no desenvolvimento de sistemas? E depois, na tabela aluno, o que vai ter na tabela aluno? Vai ter quais os nomes dos alunos que estão no curso de desenvolvimento de sistemas. Como vai fazer a ligação através os alunos nessa tabela de desenvolvimento de sistema? Então, uma tabela só para nome de alunos, outra tabela só para curso, né, no caso. Pode ser em grupo, pode ser individual, aí determine aí, pessoal. Eu acho interessante fazer individual, tá? Até porque se fazer o trabalho, eu acredito que individual seria bem melhor, professora Landana. Isso, exatamente, é isso que eu ia falar, para ser mais fácil a avaliação. Tá? Então, tudo que tiver na tabela é curso ou matéria ali, né? Vocês vão inserir todas as matérias de desenvolvimento de sistemas, qual o tipo da matéria, tá? Então é sempre derivando.
do aluno, sempre derivando as informações do aluno. Aí vocês postam então lá no Classroom, tá? Com os devidos nomes, para a gente poder fazer a avaliação, para nós fazermos a avaliação daí, do trabalhinho de vocês, para complementar até a nota, tá? Da avaliação de vocês, para tentar termos uma média decente, né? Acredito que a prova não estava difícil, nada de conteúdo irrelevante ou fora do contexto das aulas, então estava bem tranquilo. Então tá, pessoal, então a nossa aula até 11h40, né? É isso, professora Landana? É isso, né? Então tá, então vamos finalizarmos então por aqui. Pessoal, então até a próxima semana, ou a próxima, né? Devido ao compromisso de vocês lá. Boa sorte para todos, excelente apresentação dos vossos trabalhos, tá? E boa semana para todos aí, bom ótimo final de semana para todos também, tá? Abraço, pessoal, até semana que vem, ou próxima. Tchau.